já começar de bate-pronto, falando do clássico, falando das diferenças nas posturas pro clássico. Eu confesso sincera, Valuzeiro, você falou 3 zagueiros que ia funcionar, hein? Acabou funcionando, hein, Valuzeiro? E quando saiu a escalação do Atlético, eu chamei o Guilherme e falei, azedou a garapa. Eu pensei que ele fosse povoar, falamos de sexta, né? Sim, povoar o meio campo, e dependendo do que o Cruzeiro fizesse no decorrer do jogo, ele meteria um terceiro zagueiro, pelo menos foi o que eu imaginei. Ele meteu 3 zagueiros, mas acima de tudo, ele foi obrigado a mexer. Então, mas né? se viu um Atlético muito obediente taticamente. Do início ao fim. Do início ao fim, em funções curiosas. Por exemplo, o Cassieira atrapalhando a saída de bola do Jonathan Jesus. O Maicon ficando sempre de perto no Matheus Pereira. Que era o problema do Hulk? O Bernard atrapalhando o movimento que o Lucas Romero faz na equipe do Cruzeiro. E caindo pela esquerda em alguns momentos ali, deixando o Cauã maluco. Então, assim, esses caras, você pega assim, o tempo todo, na medida do possível, eles fizeram exatamente isso. É o Cassieira no Jonathan Jesus, é o Maicon no Matheus Pereira, o Gerson também era muito acompanhado de perto também pelos jogadores do Atlético. Então, assim, a questão do Bernard também, que eu sempre sou muito crítico ao Bernard, mas na função tática dentro do jogo, ele foi muito bem. Eu não consigo, sinceramente, pensar um jogador do Atlético que tenha ido mal no jogo. Não consigo pensar. A marcação individual me parece ter incomodado um pouco o Cruzeiro. As laterais do Cruzeiro não funcionaram. A do Atlético, o Natanael mais preso. Boa partida do Natanael. Sim. O Lodge meteu o jogo no bolso. No bolso. Impressionante o que o Lodge fez. E o Atlético, então, ganhou e ficou barato para o Cruzeiro, mesmo com 30% de posse de bola. Aliás, né, Barba? A gente falava, porque a gente erra mais do que acerta, né, Barba, na vida, eu acho que todo mundo. A gente falava, né, não dá para ficar propondo o tempo inteiro, não tem condição para isso, não tem condição para isso. Conseguiu fazer o jogo dele, né, HG? 70-30, a sua especialidade, Barba. A sua especialidade, 70-30 de posse de bola, você engoliu o Cruzeiro, cara. Engoliu o Cruzeiro. Você deu um laço no Arthur Jorge, na minha opinião. Quem discordar, fica à vontade. Valu, deixa eu te ouvir também, porque hoje você já correu 14 quilômetros. Não, hoje não, né? Foi ontem. Ah, foi ontem? Mas que vale para hoje? 7 para ontem. 7 para hoje. Bom dia para todos. Ainda melhorando a minha voz, tomando medicação ainda. Essa história do laço é bem curiosa, né? Como cada um enxerga o futebol, mas vamos começar pela parte vencedora do clássico, que é o Atlético, né? Quando eu falei 3 zagueiros, é que eu não imaginei soluções mágicas para 3 zagueiros. Eu tô convencido de que o elenco que o Domingues tem hoje nas mãos, esse elenco, até a parada da Copa do Mundo, o melhor formato de jogo é aquele. Não necessariamente os comportamentos que o Atlético teve contra o Cruzeiro. Porque até no videogame, quando você vê lá 3 zagueiros, tem a formação com 3 zagueiros mais defensiva, que foi a que ele adotou contra o Cruzeiro, mas tem a formação com 3 zagueiros mais ofensiva. Até quem brinca aí de futebol no videogame, sabe disso. Então, eu acho que o Domingues ele deu vários passos para trás. O Atlético voltando a jogar com 3 zagueiros, com uma linha de 5 defendendo, eu vou falar assim dessa forma, porque teve o jogo contra o Atlético Paranaense, que o Atlético tinha o Ivan Roman também em campo, 3 zagueiros, mas não tinha um comportamento de 3 zagueiros. O Ivan Roman fechava como um lateral pelo lado direito e o Atlético se defendia como uma linha de 4. Eu acho, já afirmei algumas vezes, que estou convencido que o Atlético não tinha condição de jogar com uma linha de 4 defensores, mais uma linha de 4 jogadores no meio. E ele tentou um 4-4-2 em outras vezes. Contra a equipe do Cienciano, ele joga, por mais que seja uma equipe reserva, ele joga num 4-1-4-1 e aí contra o Cruzeiro ele realmente se reinventa dentro desse sistema, né? Muito holofote para cima do Cassierra e do Minda, que participaram bem, vou falar da participação deles, mas eu achei que o papel primordial foram as 4 marcações individuais que ele colocou no meio-campo. O Bernard marcou o Romero individualmente durante toda a partida. O Minda
marcou o Gerson individualmente durante toda a partida, não importando por qual lugar do campo ele se deslocasse. O Franco marcou individualmente o Christian. E por último, o Michael marcou individualmente o Matheus Pereira. Eu acho que eles foram muito bem sucedidos na marcação desses jogadores, mas encontraram pouca mobilidade, especialmente do Matheus Pereira. A gente tem falado, o Michael voltou de lesão recentemente. Então o Matheus Pereira ficou numa zona do campo onde geralmente ele atua, não causando dificuldade para quem teria que persegui-lo durante toda a partida. Mesma coisa eu digo a respeito do Gerson. Acho que faltou mais desses jogadores se desvencilharem dessa marcação individual. E aí o que acontece? Sobra um jogo para o lado. Você teve um Arroio também fazendo a sua pior partida pelo Cruzeiro, na minha opinião. O Kaique, você já ressaltou no seu destaque. O Cauã Moraes, que para mim não sai nem por conta da partida ruim que estava fazendo, mas por conta da necessidade do Arthur trocar ali o sistema, né? Colocar o Caio Jorge e também o Neiser mais à frente. Então, foi um Domingues que fez dessa forma, e o lance o dono do jogo atleticano para mim se chama Renan Lodge, participou dos 3 lances de gol e ainda provocou uma expulsão para mim acertada. O Arroio ele é expulso pela reclamação no lance, né? E ele já tinha recebido ele um foi outro pela cartão. reclamação? Sim, foi. Não, ele já ia tomar pela falta. Então, ou pela falta ou pela reclamação, eu acho primeiro, eu acho que ele toma mais pela reclamação do que pelo contato com o Everson. Aí no segundo é porque ele mata o contra-ataque. Eu acho que ele é fatal, porque no primeiro lance, vamos lá, o Cruzeiro o Atlético tá todo no campo, e aí o Cruzeiro voltou a cometer erros, né? Por isso que eu falei semana passada aqui, fui muito contestado pelo Thiago, é um time que está virando a chave. Não é um time que virou a chave. Um time que está virando a chave não volta tantas casas. O Cruzeiro, ele pulverizou tudo aquilo que dissemos que ele andou para frente no jogo contra o Boca, taticamente, tecnicamente e mentalmente falando, foi pulverizado. O Cruzeiro voltou a casa 0 no jogo contra o Atlético, porque foi uma equipe desequilibrada. E o lance do primeiro gol, o Fabrício Bruno tenta forçar uma bola, tendo outras opções. O Renan Lodge dá um passe muito bom para o Bernard, que já queima de uma vez só pelo lado direito. O Cauã Moraes, o Arroio, a cobertura. O Cruzeiro não consegue fazer a falta, não consegue impedir o cruzamento, não consegue impedir a condução do Bernard, e o Lodge faz um belo cruzamento que faz com que o Jonathan Jesus, primeiramente chega disputando o Kaique e o Cassierra, e aí é um mismatch, né? Na verdade chega disputando o Jonathan Jesus e o Minda. Ela bate as costas do Minda, não conseguem se ter uma atenção no Cassierra. O Kaique perde pro Cassierra, que escora pro Minda, que tá atento. Diferente o Jonathan Jesus nem sabe onde o Minda tá, não sabe nem onde ele está. E aí o Atlético aproveita. E o segundo gol vem de mais uma tomada de decisão errada do Cruzeiro, e o Atlético consegue, com 2 jogadores, percorrer por mais de 80 metros no campo. Você não pode, o Cruzeiro tinha superioridade numérica, tinha capacidade de, com o Lucas Romero, ter matado, mas é mérito do Atlético. Achei que o lance do pênalti, a princípio, não havia sido, depois me convenci de que foi um pênalti. Se é uma falta, se é fora da área... Pênalti pro Atlético, né? Isso, se é fora da área é falta para mim, dentro da área pênalti, e para mim quando o Atlético faz o segundo gol, o Cruzeiro, por todas essas valências do Atlético, que entrou muito mais, e isso não é vergonha, eu acho que isso é reconhecer as próprias limitações do elenco. Para mim o Domingues entendeu a limitação do elenco dele. Daqui por diante, repito, eu acho que ele tem que ir com 3 zagueiros, não necessariamente com o mesmo comportamento. Você pode ter, de repente, o Minda como um ala pela direita em um jogo e ter o Coelho lá mais à frente, perto do Cassierra, mas o Atlético achou um caminho, fez a sua estratégia foi vencedora. Do outro lado, contou com uma equipe que cometeu 2 erros, teve esses 2 erros contabilizados em gols e não conseguiu se achar tecnicamente nem mentalmente na partida. Pelas peças que o Domingues tem, Valu, não tem outra escolha para ele. Para mim, pelas peças que o Atlético tem hoje... Para mim também não, e eu tô falando... Sim, você tem falado com frequência. Não tem como ele pensar de outra forma. E aí, nem falo a respeito só da marcação individual, porque ele pode encaixar de forma diferente em outros jogos. Não é todo jogo que uma marcação individual vai funcionar. Mas pro jogo contra o Cruzeiro funcionou talvez muito porque o Cruzeiro ainda
aí eu preciso dar o braço a torcer e concordar contigo, seja um time ainda em formação, e o que faz com que esse Atlético tenha rendido no sábado é muito trabalho do Eduardo Domingues, muito trabalho do Barba. O Barba conseguiu perceber o que era necessário fazer para que esse Atlético começasse a render um pouco mais. E aí o encaixe me pareceu interessante, faria uma outra mudança, mas muito mais de ordem pessoal. Eu não consigo me convencer ainda dos 2 pênaltis. Eu acho que... Eu estava falando isso com o Elton aqui, antes do programa começar, que para mim os 2 eu não marcaria, mas enfim. Muito pênalti do Atlético. O do Minda? Nossa, há muito pênalti. Eu não marcaria, tem uma câmera que pega atrás, de frente pro gol do Atlético, de frente pro lance, lado contrário. Quando o Kaique bate a coxa na coxa do Minda, a perna dele vira pra dentro ainda, pelo impacto. A perna do Kaique vira pra dentro. Essa não tá no VAR, tá? Não, essa imagem, eu nem sei se essa imagem é da Globo, se foi alguém que pegou. Tá, eu vi as do VAR e assim, vendo pelo VAR, eu não me convenci de nenhum dos 2 lances, tá? Nem do Caio Jorge, nem do Alan Minda. Mas enfim, acho que a arbitragem não tem interferência no jogo, o Atlético foi melhor do que o Cruzeiro de fato. Eu sempre tenho muito cuidado para falar sobre merecimento de vitória, porque é muito difícil, né, cara? É muito subjetivo. O que é merecer vencer? É ir lá e fazer os gols. Mas o Atlético jogou mais que o Cruzeiro. Então, a vitória do Atlético, ela não se resume a qualquer eventual ou possível erro de arbitragem. O que me chamou a atenção, algo do Atlético e que a gente vem cobrando há muito tempo, é postura. E o Atlético teve essa postura, né? O Atlético, você vê a quantidade de desarmes que ele fez. Teve uma partida que a gente foi fazer uma análise sobre os números do Atlético. O time tinha feito 3 desarmes em 90 minutos, era muito pouco. Então você via isso, era um time que cercava demais e não tinha atitude. E no jogo diante do Cruzeiro, teve essa virada de chave aí para os jogadores do Atlético terem uma postura bem diferente daquela que estávamos acostumados. Uma postura fragilizada, uma postura passiva. E o que a gente viu no sábado foi um time totalmente diferente. Eu acho que muito torcedor atleticano se assustou com essa postura do Atlético em campo, e que ela deve ser mantida ao longo da temporada. Quando você tem um elenco limitado, e é limitado o elenco do Atlético, pelo menos até essa janela, e a gente imagina que os investimentos no Atlético não vão ser altos, então esse tipo de postura ele tem que ser uma regularidade dentro do Atlético, e não aquilo que a gente estava vendo anteriormente, que era um time pouco ativo, pouco incisivo, pouco agressivo no sentido de marcação. E o Atlético conseguiu colocar isso, então gera uma pequena esperança no torcedor do Atlético, vindo do incômodo que esses jogadores tiveram aí ao decorrer da última semana, que foi uma das piores semanas dos últimos 20 anos do Atlético. E isso é uma coisa que se deve levar em consideração. Então o Atlético vinha assim num momento terrível, ainda existem muitas coisas para serem alinhadas e acertadas dentro do Atlético, mas o que se viu pelo menos em campo no jogo de sábado foi um time que teve vergonha na cara e conseguiu mostrar algo ao seu torcedor. Antes do jogo, na sexta-feira, a gente girou aqui os palpites, eu coloquei 3-0, só que para o Cruzeiro. Isso. Então tudo que eu esperava do Cruzeiro, o Atlético entregou. Né? Tudo que eu esperava. Estou falando de tudo que eu esperava, principalmente em gols. Porque o momento do Atlético, vamos fazer assim, vamos puxar uma semaninha para trás aí. Semaninha para trás, uma goleada para o Flamengo, depois derrota para o Cienciano. Depois, aliás, mais de uma semana aí, nós temos declarações do Lodge, declarações do Hulk, o problema antes do jogo contra o Flamengo, a goleada para o Flamengo, a derrota para o Cienciano, o afastamento do Rafael Menin, depois do afastamento, depois aí sim a confirmação da saída do Hulk. Então junta tudo isso e vai para um clássico contra um time que vinha estável, se recuperando nos últimos jogos, com um trabalho justinho do Arthur Jorge. E aí vai para um clássico. 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, venceu Boca pela Libertadores. Bem lembrado, bem lembrado. E não foi qualquer vitória, né, da maneira que aconteceu. Então eu olhei para tudo isso e meti um 3-0 para o Cruzeiro. Por isso que o futebol é bom. Por isso que o futebol é bom. E aí, ontem até estava conversando com uma pessoa do Atlético, que inclusive vivencia vestiário. Eu achei curioso, porque ele estava ouvindo a gente agora seguramente, mandou uma mensagem assim. A gente fez contato ontem, né, para alinhar umas coisas.
e me disse assim, você sumiu, tá com vergonha? Foi muito antes pelo contrário. Mas aí essa pessoa me disse que quando chegou ao Mineirão, no sábado, eu vou usar a expressão que ele usou para me explicar. Quando eu cheguei ao Mineirão, eu estava borrado. Quando eu entrei no vestiário, aí essa pessoa me disse, o Atlético já perdeu com vestiário mobilizado, com vestiário desmobilizado, o Atlético já perdeu com uma baita pré-eleição feita, o Atlético já perdeu com pré-eleição ruim, e já ganhou também com pré-eleição boa e pré-eleição ruim, mas quando eu notei como as coisas estavam acontecendo, pela minha experiência de clube, como é que as coisas estavam acontecendo no vestiário, eu saí dali um pouco mais otimista e comentei com algumas pessoas que o Atlético não perderia, o que não quer dizer que ganharia, não perderia o jogo. Você viu o vídeo de bastidores, HG? Não vi. Mostra o vestiário e o Maicon, inclusive, como uma figura de liderança extrema dentro do vestiário. Então, eu acho que casa um pouquinho com o que essa pessoa te passou. E curiosamente, essa pessoa me passou, se eles postaram esse vídeo ontem, então. Acho que ontem à noite ou hoje de manhã. Ontem à noite ou hoje de manhã. Essa pessoa me falou isso ontem pela manhã. Não, exatamente, ontem pela manhã. Ou seja, Você não tinha visto o vídeo e tal. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque quando o melão rolou, que o Atlético abriu o placar, e nos 2-0 ali, praticamente o Atlético matou o jogo, logo na sequência, bem na sequência, eu acho que a alteração do Arthur Jorge ali pelo lado direito, eu acho que já de certa forma, piorou o Cruzeiro. Mas quando ele sacou, gente, eu não estou dizendo que ele não deveria ter feito, não tenho essa pretensão, não, pelo amor de Deus, tá? Mas quando ele sacou o Christian e o Romero do time, eu comentei com o Guilherme, não foi, Guilherme? Eu falei assim, vai abrir e vai tomar mais. Mas quando eu falei tomar mais, não era tomar mais um, não. Eu imaginei que o Atlético poderia fazer até mais de um. E foi realmente o que aconteceu. Na hora que eu falei, cara, ele tirar o Christian e o Romero, não que estivessem fazendo partidas espetaculares, mas quando ele saca os dois, eu falei, vai tomar mais. E não deu outro, ele foi lá e tomou o terceiro, e poderia ter tomado, inclusive, mais. Só que depois veio o pênalti. Para mim, esse sim não aconteceu. Mas aí, num 3-0, o árbitro olhando para tudo aquilo, aí dá uma mãozinha ali de leve, ele fala, vou dar um pênaltizinho aqui. E aí ele deu e tal. Para mim, aquele ali não deveria ter assinalado o pênalti pro Cruzeiro. Pênalti, você achou pênalti? Eu não achei, pênalti claríssimo pra mim. Eu achei muito pênalti claríssimo. É que as pessoas não dão esse pênalti, né? Costumeiramente, assim. Não, eu achei, tipo claro, assim, eu vou levar o jogo no critério do árbitro. Um pênalti muito no infantil, dele, inclusive. Tudo, não. Tudo que ele marcou, eu achei ele fiel no critério. Sim. Tudo que ele marcou. Exato. E eu não vou criticar o Flávio Araújo em nada. Porque ele não foi aquele árbitro que começa com um critério e depois muda. Ele levou um critério muito rígido. Ele estava muito rígido no jogo. Mas ele se manteve no Mas ele tinha que estar, né? Porque ele vinha de um clássico da porradaria. Aliás, só um detalhe, número expressivo pra gente discutir aqui. Cara, com mais 20 expulsões no sábado, a gente bateria o recorde no final do Campeonato Mineiro. Isso é incrível, não aconteceu. Fiquei lamentando, inclusive. A gente bateu o recorde de igualar. Faltaram só 20. Faltaram só 20 para bater. Para igualar, não? Para igualar, para bater o recorde de 21. Eu tô lamentando não termos mais 21. E aí... Mais 20. Eu sinceramente... Gente, será que todo mundo ficou surpreso? Ou será que tem alguém que não ficou? Você chegou a conversar com alguém antes do jogo e falou, não. Eu não consegui conversar com nenhum torcedor atleticano que estivesse confiante, no máximo da confiança. O que eu escutava de muitos torcedores do Atlético eu fecho no empate. Se me dá agora para assinar, eu assino no empate. E Qual foi a aposta do Breno? É o danado do futebol. Ele apostou 1-0 pro Atlético. Não, 0-0. Não, 0-0. Foi empate. 0-0. Breno Galante, hein? Breno Galante. Se o Breno deu empate, meu amigo. 0-0, hein? Que significa que ele achava que são uns 2-0 pro Cruzeiro. Exato. Então, assim, você vê o grau de confiança que... Qual foi seu palpite? O meu foi 3-0 Cruzeiro. Não, o valor não estava aqui, mas qual seria o seu valor? 1-0 Cruzeiro. 1-0, imaginei que o seu foi... 2-0, eu também não estava, mas seria 2-0 Cruzeiro. 2-0. O meu foi 3-0, mas eu acho que lá na Band e aqui ninguém apostou numa vitória do Atlético. Quando o Atlético fez o terceiro gol, eu recebi uma mensagem de André Cristino, da Rede Minas. André Cristino, ele falou assim, falei com você dos 93%. Você lembra o que ele tinha falado? Não lembro. O que ele criou falou? Na cabeça dele, falou assim, em 93% das vezes que Atlético e Cruzeiro se encontram, o que tá pior ganha.
Não, eu ia ter falado Aí isso. você tirou esse Só que dos onde? 93 Você eu não tirou lembro. esse onde? Aí eu discuti com Eu ele. também lembro dele falar isso. Aí eu discuti com ele, aí ele me mandou uma mensagem. Falei que os 93% tava certo, mas a gente sabe que não é assim, né, gente? Aí eu acho do cacete, assim, que os caras falam, pô, respeita o Galo, gente, mas aí eu tenho um torcedor, um amigo meu da imprensa, que é um grande atleticano, que antes do jogo ele falou assim, ele brincou comigo, estou preparando a minha cloaca. Aí eu falei, é sério? Ele falou, cara, vai ser um negócio maluco. E aí quando o melão rolou, né, ou seja, um grande atleticano, só que da imprensa, me meteu essa antes do jogo, e depois do jogo ele foi e falou comigo, você foi no 3-0, você falou que estava com medo da sua cloaca antes do jogo, então nós temos que entrar num acordo aí, né?